O vídeo dessa semana a gente começa com as latas já do motor do Fusca Espetacular já jateadas pelo Fernando lá da Retífica Pirajussara. Um serviço perfeito, eu vou virar aqui, ele fica com uma textura perfeita, toda uniforme, para que a tinta já tenha o máximo de aderência possível. Claro, eu vou fazer a pintura simplesmente com o intuito da proteção aqui na parte interna, e depois a gente vai pintar a parte externa aí para dar o devido acabamento. Então agradeço de novo o pessoal lá da Pirajussara que faz esse serviço bastante em conta e certamente com muito mais qualidade do que se você fosse simplesmente tentar fazer uma limpeza em casa aí, porque normalmente essas peças, elas, além de estarem com a pintura detonada, elas estão cheias de graxa. Então você acaba gastando muito tempo e produto químico aí para não chegar num resultado nem aos pés desse daqui. Por isso que eu prefiro já levar lá, já arrancar todas as camadas de tinta velha e aplicar uma camada definitiva aí de preto fosco vinílico. Quando você tem a superfície praticamente texturizada ali pelo óxido de alumínio, que é o que a gente chama de jato de areia, a aplicação da tinta fica muito facilitada. Se a tua escolha é pelo preto fosco, você não tem alternativa melhor do que dar esse tipo de jateamento. É a opção mais barata e que vai te dar certamente um acabamento mais do que profissional. Enquanto as latas que a gente pintou estão secando, a gente já vai preparar aqui o alternador. É um original Vapsa e o Tídio ele não optou nem por manter todas as latas pretas e também não fazer uma coisa mais radical igual ficou o Fuscati. Então ele vai fazer uma coisa que é um meio termo aí, mas de muito bom gosto. E aí você pode aplicar a mesma receita do Tídio, do Fusca Espetacular, no seu carro de acordo com o seu gosto. Então ele vai misturar algumas peças cromadas com outras pretas. E uma das que ele escolheu para serem cromadas é essa chapa traseira que fica atrás do alternador. Tá? Para trocar essa chapa, claro, a gente vai precisar soltar a ventoinha. E para isso você precisa de uma chave 36. Eu vou usar a pneumática. Infelizmente, ele acabou não comprando uma que seria altamente recomendada aqui, mas que ele acabou não comprando, que seria a polia do dínamo, do alternador, me desculpa, cromada também. Por falar nesse assunto, eu quero voltar no caso do Fusca do Mauro, porque o Mauro comprou uma polia cromada e ela é absolutamente igual a do dínamo. E muita gente me questionou, falou: pô, Tonela, mas montou uma polia errada. E se você escrever Alternator VW Type 1 no Google, você vai ver que aparece um alternador exatamente igual esse daqui, só que com a polia que a gente chama de polia do dínamo. Então o Rodolfo estava me explicando que o único lugar do mundo que existe essa polia aletada é no Brasil. E no resto do mundo não. Aí você vai falar: não, mas é porque aqui é muito quente. Não, aqui não é muito quente. Eu imagino que na Espanha, em Portugal, onde pode ter muito bem um Fusquinha, ou mesmo nos Estados Unidos, você vai ter temperaturas tão altas quanto você encontra aqui no Brasil. Então isso não é justificativa. O que a gente deduz que seja sim a justificativa, seja o fato de um brasileiro precisar de um apelo visual ali para, vamos dizer, para aceitar alguma coisa. Se eles tivessem montado um alternador com a outra polia, uma vez que a maioria dos carros que já tinham alternador, eles tinham uma polia dessa daqui, provavelmente algumas pessoas torceriam o nariz ou não aceitariam que aquilo de fato é um alternador, como se isso fosse um alternador e não isso daqui. Então talvez mais numa jogada de marketing ali do que de engenharia, eles montaram
essa polia aletada. Ai, Tonela, eles precisam montar isso. Então vamos lá, eu vou desmontar aqui para vocês verificarem se de fato eles precisariam disso. A gente já soltou aqui a ventoinha, você vai precisar de uma chave 36 para fazer isso. E aqui a gente observa que existe a chapa de fixação ali e ela é dividida em duas peças. Então aqui eu vou soltar, acabei de perder uma roelinha, mas a gente vai superar isso. Pronto, ele ficou parado ali. Então aqui a gente tem a chapa traseira do alternador. A do dínamo é um pouco diferente disso, mas não foge muito dessa concepção. Então aqui eu vou separar em duas partes. Primeiro essa daqui, tá? E depois essa. Essa daqui é simplesmente o que fixa o alternador e que dá a vedação ali do fluxo de ar para dentro da capa da ventoinha. Aqui é onde acontece todo o segredo. Essa parte fica virada para baixo, a ventoinha fica aqui atrás. Então esse buraco aqui, ele não está aqui de enfeite. Quando a ventoinha está girando e mandando ar para refrigerar os cilindros, você tem uma zona de baixa pressão aqui que acaba criando um pequeno fluxo de ar que passa por aqui e refrigera o alternador. Ou seja, pela própria montagem incorporada do alternador no sistema de refrigeração aqui, ele, de uma forma muito engenhosa, ele pode contar com isso e ele não precisa daquela peça. No caso do dínamo, apesar dessa parte aqui ser um pouco diferente, o princípio de indução do ar é mais ou menos o mesmo. Então você tem uma um pequeno fluxo de ar que vai desde da polia ali onde você coloca a correia para dentro da capa da ventoinha. Ou seja, numa fração mínima, mas o ar que passa por dentro do dínamo, ele acaba ajudando ou do alternador, ele acaba ajudando a refrigerar o motor. Então o segredo da refrigeração do alternador está aqui, tá? E não é exatamente na polia. Então isso daqui, mais do que qualquer outra chapa, não mais talvez, mas tão importante quanto qualquer outra chapa de refrigeração, você deve montar com essa abertura voltada para baixo. E quando você for comprar, eu espero que o Tídio compre logo a polia aí cromada para fazer uma combinação com isso daqui, ele pode comprar tranquilamente a que vai parecer que é de um alternador, mas que na verdade não é. Então eu vou abrir isso daqui rapidamente e a gente já vai fazer a montagem. Aqui então tá a mesma chapa que a gente já comentou ali, que tem a abertura que vai ficar voltada para baixo, tá? E essa daqui ela tem esse pequeno furinho que no caso do Fusca alemão é um ponto onde você prende também aquele suporte dos cabos de vela ali. Então, opa, desculpa, aqui não tem segredo, aqui é só a gente fazer a montagem na ordem inversa àquela que a gente desmontou, e que é o que a gente vai fazer agora. Aqui não tem segredo, basta você manter essa abertura para baixo e o furinho também voltado para baixo. Eu não vi como é que ficou ali ainda, mas eu acho que vai ficar muito bacana. Aqui já foi montado. Antes de montar, a gente já tem instruções de como que você pode montar a ventoinha aí. Se estiver tudo bem com o teu carro, você só respeite o número de arruelas que existe tanto antes quanto depois da ventoinha. Como esse daqui é um serviço, vamos dizer assim, composto. E composto por quê? Porque no vídeo da semana passada a gente acabou trocando a polia do motor por aquela polia com retentor e veio essa pequena arruela. E claro que a gente não pode esquecer de montar ela sob o risco de manter as polias desalinhadas aí e você ter uma falha prematura da polia. Então o alternador aqui ele já tinha algumas polias, eu estou simplesmente colocando, algumas arruelas mais finas, eu estou simplesmente colocando o espaçador no lugar e agora eu vou montar a polia. Aqui também não tem necessidade da gente mostrar isso daqui em detalhes, porque também não tem segredo nenhum. Voltando no motor agora e de forma definitiva, chegou o parafuso mais comprido aqui, código 9118-0, cromado, e a gente vai precisar usar esse parafuso
Ele deve ter outras aplicações específicas para outros modelos de polia, mas no caso de uma polia igual essa que a gente comprou com retentor, que eu sem dúvida adorei a solução ali sem adaptações, uma solução profissional, você obrigatoriamente tem que usar um parafuso desse. É barato o parafuso, tá bem mais barato, é praticamente metade do preço do que um que você encontra aí na internet com o símbolo da Volkswagen usado e oxidado. Ele precisa ser mais comprido por conta do espaço do retentor ali que levou a polia um pouco para fora. Então isso daqui eu vou montar também, não tem segredo nenhum. Quando você for usar aquela polia, você deve fazer um conjunto com esse parafuso. Aqui está o escapamento que a gente tirou, que de todo, eu me sinto à vontade para falar isso, claro, mas de todo o Fusca espetacular, essa daqui era a peça mais restritiva na questão do desempenho, o escapamento modelo do Puma, e a gente não precisa nem entender muito como é que funciona para ver que essa saída aqui do coletor 4 em 1, apesar de ele ter a pretensão de ser dimensionado, é muito pequena para você ter um fluxo de ar. Pior do que essa saída é essa curva, que o tubo aqui ficou quase que esmagado, e essa daqui. Aí ele tem 2 abafadores, tá? Isso deve ser uma fabricação, vamos dizer assim, meio que artesanal. O suporte quebrou ali, e por conta do estado precário aqui desse escapamento, o dono acabou comprando um outro que a gente vai mostrar agora. Então agora o que eu vou fazer é, de manhã a Bianca não está aqui para me ajudar, eu vou adiantar o máximo que eu puder a montagem do motor para a gente poder ligar o carro o mais rápido possível. Então eu quero que quando ela chegue da escola a gente já esteja com boa parte das latas no lugar. O Tídio acabou comprando um escapamento e é vamos dizer, um clone da EMP aí. Eu vou deixar o link do Fuscanet de um escapamento equivalente a esse daqui, mas provavelmente, vamos dizer, mais bem dimensionado aí. Então, montagem de escapamento também não tem segredo nenhum, é só você apertar os parafusos aí, depois a gente vai ver o resultado. Então agora eu vou dar uma folga para a Bruna, vou montar tudo que eu puder até o momento que a Bianca chegar. Bom, Bianca, enquanto você estava na escola, a Bruna me ajudou a filmar. A gente trocou aquela lata que fica atrás do alternador. Eu montei o escapamento, você pode mostrar por baixo aqui em que situação que a gente está no momento. Montei essas 2 chapas aqui. Aqui onde está minha mão tem um regulador de pressão que o Tídio trouxe também, a gente trocou por aquele da EMP. Voltei o radiador de óleo aqui no lugar. Estou colocando as mangueiras lá do Wagner Balflex. Estou viciado nessa mangueira, não tem como eu voltar a usar outra. Aquela chega a ser até vergonhoso pra gente quando no vídeo de menos de um ano atrás a gente mostrou esse carro e eu recomendei a mangueira de injeção eletrônica. Aquela que eu tirei desse carro aqui estava completamente rachada. Então tudo bem, você pode considerar que um ano tá bom, mas não é. Provavelmente se o Tídio não tivesse resolvido fazer esse upgrade, ele ia continuar rodando, e a mangueira aí, porque o carro estava rodando muito bem, a verdade é essa, e a mangueira ia começar a colocar ele em risco. E essa daqui eu tenho certeza que pela própria qualidade dela a gente não vai mais correr esse risco, porque é uma mangueira completamente diferente de todas as que eu já usei. Flexpress, eles têm um canal aí, o Wagner tem um canal, basta vocês entrarem em contato com ele aí, se vocês precisarem da mangueira, e eu recomendo sem absolutamente restrições. Bom, Bianca, além disso, o que falta a gente fazer agora, então eu vou montar a capa da ventoinha, que a gente não precisa mostrar. Muito importante, a minha grande falha na outra ocasião que esse carro veio para cá, eu olhei a cor da louça da vela e assumi que a vela era nova, e eu não vi que o grau térmico era muito frio, era incorreto. Já compramos as velas certas aí, BP5 ES, já troquei. Então agora eu vou vir com a capa da ventoinha, é um negócio chato, trabalhoso,
não faz sentido, a gente já cansou de mostrar várias vezes, então eu vou vir com a capa da ventoinha, vou montar os dois coletores de admissão e vou montar toda essa parte restante aí que falta pra gente finalmente poder ligar o carro e dar uma volta. Ainda que no vídeo tenham se passado somente uns 10 minutos desde que eu comecei a mostrar a montagem desse motor, eu já estou aqui trabalhando há pelo menos 6 horas, tá? Eu trabalhei umas 3 horas de manhã e mais umas 3 horas aqui de tarde. E por quê? Porque, em primeiro lugar, eu faço com calma. Se eu percebo que tem algum problema, eu desmonto e refaço de novo. Isso aconteceu com o escapamento, com algumas latas ali embaixo, mas nada que, vamos dizer, que seja digno ali de nota ou que tenha algum pulo do gato, enfim. E agora a gente já chegou aí praticamente na parte final, o escapamento na posição, a porca nova já está instalada aqui, a correia já está tensionada. A Bianca vai mostrar bem de cima, apesar de que não dá para ter a referência, isso, por cima aqui. As polias aparentemente estão alinhadas uma em relação à outra, do dínamo, a do alternador em relação à do virabrequim, o que é bastante interessante. Então, antes da gente montar os filtros de ar, eu estou esperando chegar um Tzinho de metal que a gente vai ter que trocar para poder usar essa mangueira aí de melhor qualidade, porque essa daí ela não é tão tolerante ali a mudança de diâmetro quanto a outra. Aqui você tem que usar as conexões exatas, caso contrário você não consegue encaixar, e eu também não vou ficar forçando essa mangueira. Aqui, para finalizar, com um toque todo especial, a gente vai trocar o bocal de abastecimento aí do motor, e a gente vai usar esse daqui da EMP, tá? Eu não, como ele veio fora da embalagem, eu não sei se o Tídio, no momento que ele recebeu, ele já ficou meio acelerado e desembalou. De qualquer forma, o código vai aparecer aí na descrição do vídeo e como anotação. E aqui é um respiro bem fantástico, na verdade voltado para um motor de alta performance. Você nota que ele tem duas saídas aqui embaixo, duas aqui em cima, uma aqui atrás. A intenção disso é você fazer o óleo, o excedente de óleo, o vapor que está aqui, no lugar dele voltar para o cárter, aonde ele já vai existir numa certa quantidade, isso daqui você pode ligar nas tampas de válvulas ali, se você fizer um pequeno furo, uma pequena adaptação. Claro, você vai ter um custo estético, porque você vai estar passando uma mangueira lá para baixo, uma não, duas, uma para cada tampa de válvulas. Eu acredito particularmente que isso é mais interessante para um motor de altíssima performance e não para um carro de uso diário igual esse daqui, que a gente pode e deve, na verdade, fechar algumas passagens e manter somente um respiro, como se fosse no caso do respiro original. E para isso eu já comprei alguns tampões aqui de latão que a gente vai usar agora. Então, como eu tinha dito, eu coloquei os tampões aqui de latão, tá? Porque a gente não vai fazer aquela ventilação das tampas de válvulas. Aqui tem uma colinha que eu estou tirando com a mão. Aqui também tem um atrás. Eu deixei só um aqui. E eu vou dizer para vocês que é de uma forma experimental, porque se a gente tiver algum problema no sentido de algum vazamento, algum excesso de pressão dentro do cárter, com certeza eu vou verificar o que precisa ser feito. O que particularmente eu gosto muito nessas peças que vêm do Fuscanet é a qualidade das juntas que acompanham o negócio, a peça. Se você vai pegar uma junta dessa, é mais fina do que uma folha de sulfite de um kit de juntas nacional, tá? Então isso daqui realmente ele vai vir com todas as peças aí, claro, com exceção dos tampões que você vai precisar, de acordo com a tua aplicação, mas ele vai vir com tudo o que você precisa. Bom, agora aqui não tem segredo, eu vou posicionar ele o mais vertical que eu puder e paralelo com a capa da ventoinha, e vou dar o aperto final aqui nessa peça. Aqui existe uma pequena espuma que provavelmente, vamos dizer assim, contém o excesso de pressão ali para que não escape até o filtro de
de ar, então isso daqui deve manter o consumo de óleo por conta da aspiração pelo carburador aí ao mínimo. A junta de borracha aqui previamente eu já passei graxa tanto numa face quanto na outra, e agora não tem segredo nenhum, é só a gente posicionar aqui, tá? Colocar os parafusos que vêm junto com esse belo respiro e apertar gradualmente. A gente praticamente acabou a montagem. Eu literalmente esqueci de colocar o silencioso, porque desde a época que o Fusca do Mauro passou por aqui, depois a Bianca ficou sempre me perguntando como será que vai ser o barulho se tivesse ligado sem o abafador. Então aqui a gente vai ligar sem o abafador, principalmente para matar a curiosidade dela. Não vou garantir que a gente vai dar uma volta sem o abafador, porque também eu não quero ir para cadeia. E de qualquer forma, pelo menos a gente vai ver se está tudo em ordem, se não tem vazamento nenhum. Por que você não ligou ainda, Tonela? Eu não liguei porque faltou aqui uma conexão que a Kátia foi buscar. Daqui a pouco ela traz aí pra gente montar e fazer a gasolina fluir. Aqui, como eu já tinha comentado, essa mangueira aqui não aceita desaforo. É uma mangueira muito mais resistente do que o convencional. Então você tem que usar, não adianta você usar uma mangueira dessa e usar uma conexão tosca que não vai garantir aí um bom resultado para você. Então a gente pediu para ela trazer uma conexão na medida certa para a gente já poder fazer a ligação definitiva. Conexãozinha chegou, maravilha, e agora a gente vai dar a partida. Bom, a gente teve um pequeno problema com a bateria que estava descarregada. A gente já tentou dar a partida, agora ele está prontinho para ligar. A gente não vai perder tempo porque está escurecendo e a gente quer dar pelo menos uma voltinha sem escapamento. Cada vez que esse Fusca vem aqui, o dono dele insulta não só a mim e a Bianca, como a todo mundo que está inscrito no nosso canal com algum lindo acessório, como essa nova bolinha de câmbio aqui da EMP, que o Rodolfo vende as coisas para ele e nem me conta nada que existe essas maravilhas. Vocês estão ouvindo o barulho do carro e está realmente muito alto, então a gente não vai poder ficar andando. Eu vou dar uma volta para esquentar ele, depois a gente vai voltar para casa simplesmente para fazer a regulagem da mistura. Aí sim a gente espera esfriar, amanhã cedo a gente coloca o escape para o dono poder vir buscar. Vamos assustar o cara do correio. Pena que não vai ficar assim, né? A gente precisa agradar a sociedade e colocar o abafador. Mas aqui eu não tô, apesar do barulho tá chamando a atenção da gente no vídeo mais do que qualquer outra coisa, o que eu tô observando é a regulagem da carburação, que foi aquilo que a gente mexeu apostando que ia ficar melhor. Mas na verdade o ajuste fino a gente só vai conseguir fazer mesmo depois que a gente colocar o abafador, porque tá muito forte. Tá muito forte o barulho do jeito que tá. Eu vou parar ali em cima só pra gente dar uma ajustadinha na mistura, aproveitar que ele tá quente. A Bianca vai mostrar ele por fora um pouquinho e a gente vai e volta rapidamente pra não ficar dando sorte aí pro azar e a Veraneio vir buscar a gente.
aqui, Bianca? Para aqui? Não. Para aqui agora? Para. Melhor, né, para ajustar a mistura desse carro. Bom, eu tentei dar uma ajustada na mistura, mas sem o abafador não vai adiantar muito, e sem o filtro de ar. Então o carro está bastante, vamos dizer, praticamente acertado. Então a gente vai, a Bianca vai mostrar, eu volto, e aí depois a gente monta o abafador e a gente consegue conversar melhor. Se assustaram ali atrás. Por incrível que pareça, o pequeno ajuste na mistura que eu fiz deu uma diferença brutal na progressão. Mas é o que eu já comentei, não dá pra gente ficar fazendo teste, porque com escapamento desse jeito fica bem complicado, tá? Então a gente vai voltar pra casa, montar o abafador amanhã cedo, depois que o carro estiver bem frio, e aí sim fazer o ajuste final da mistura, que aparentemente essa mudança no carburador foi extremamente bem recebida pelo motor. Mas infelizmente a gente não está num autódromo, a gente não pode ficar andando sem abafador nenhum. Apesar de que eu fico imaginando aquele coletor 4 em 1 que tem lá no Fuscanet de inox, na tua combinha, Bianca, só com um cano saindo para trás, deve ficar impressionante. Mas não dá, esse é o tipo de coisa que não dá para usar na rua, a gente só tá dando uma volta mesmo para ter uma ideia, para a Bianca matar a curiosidade dela. Mas por outro lado, para mim acabou trazendo uma lembrança enorme da minha fase adolescente ali, porque na esquina da casa da minha mãe tinha uma oficina de Stock Car e os caras testavam os carros na frente da casa da minha mãe numa época politicamente incorreta e maravilhosa de se viver, e aquilo me influenciou de uma forma irreversível. E esse barulho, por mais que você tenha um barulho de um carro com abafador ou então com escapamento esportivo, esse era o barulho com que os carros passavam na frente da casa da minha mãe e de alguma forma chamaram a minha atenção para aquilo que eu ia, no fundo, ter vontade de fazer da minha vida. Pode ligar, Bruna. Bom, chega, agora a gente vai colocar o silencioso para entregar para o dono do carro. Vou montar os filtros de ar e vou ajustar o ponto e a gente vai dar a voltinha final de despedida desse Fusquinha espetacular. Domingo de chuva, mundo real onde o barro suja de verdade, tá? A gente colocou o abafador, o barulho nunca mais vai ser o mesmo como estava sem abafador. Eu acredito que de tudo que a gente fez,
claro, a maior parte dos serviços aí de manutenção corretiva, como troca da polia, troca do respiro, troca das capas de tucho, isso não transparece no rendimento. As melhorias que a gente percebe no rendimento, eu posso acreditar a 3 coisas em particular. Em primeiro lugar, e eu acredito que é o que mais influenciou nessa melhoria, o uso das velas no grau térmico correto, porque aquelas BP8 eram frias demais pro motor, para a necessidade do motor. Então você sempre tinha aquele cheiro característico de excesso de gasolina no escapamento, tá? Segundo lugar, a mudança na giclagem que a gente fez, juntamente com a vela no grau térmico correto, deixou o carro mais esperto em baixa e média rotação, e o que vai tornar esse Fusquinha ainda mais espetacular para ser guiado. E por último, sem dúvida, esse escapamento tá bem menos restritivo do que o escapamento que a gente usava antes. Como eu disse anteriormente, a minha abordagem em relação ao carburador mudou completamente a partir do momento que eu encontrei uma vela de grau térmico incorreto ali, frio. Porque se eu tivesse com os mesmos sintomas que o carro estava, um cheiro de gasolina não queimada no escapamento, e nível da boia perfeitamente regulado e tudo perfeitamente ajustado no carburador, eu ia considerar a possibilidade do giclê principal estar muito grande. Eu ia considerar. Então, no lugar de usar o 145, talvez eu diminuísse ele para o 140 para fazer algum teste. Mas, de novo, não é só a prioridade de regulagem, tem que ser válvulas, ignição e, por último, carburação. Mas a prioridade dos sintomas também deve ser elevada dessa forma. Você está com o motor com a marcha lenta muito oscilante. Não adianta você tentar ajustar a mistura se você não souber como é que está o ponto. Por outro lado, não adianta você tentar avaliar o ponto se você não tiver certeza absoluta que as válvulas estão numa regulagem simétrica ali em todos os cilindros. Tá? Então, não só a regulagem deve seguir válvulas, ignição e carburação, mas a parte do diagnóstico também. Então, enquanto no primeiro momento, no começo desses vídeos aqui, eu imaginava que a gente tinha excesso de gasolina, durante a desmontagem e avaliação aí do motor, eu percebi que não era o excesso de gasolina, e sim a vela no grau térmico incorreto, que ia tornar o meu motor sempre funcionando de uma forma irregular. Bom, hoje é um dia bastante chuvoso, a gente não vai poder andar tanto quanto a gente gostaria com o carro, então a gente vai voltar para a pista de testes para vocês verem a diferença de barulho com e sem o escapamento. De novo, a gente está aqui com esse Fusca espetacular, e aqui a gente prova novamente que ele tem uma combinação muito feliz. Ou seja, esse câmbio mais longo 831, que é tão almejado pelo pessoal, ele está trabalhando muito bem quando você prioriza o torque. Ou seja, o antigo dono priorizou já a carburação usando 2 Solex. O escapamento agora ele está um pouco melhorado, e ele não tem nenhuma modificação aí para tentar jogar a faixa de torque ou de potência mais para uma rotação superior, porque não é necessário. Então agora, olha, eu estou em terceira marcha, afundo o pé, ele vai, ó. Apesar de ele estar numa rotação de 2.000 RPM a 60 por hora, em terceira, que você pode aqui simplesmente aplicar uma regra de 3, em terceira marcha, ele vai sem dúvida passar aí dos 100 por hora e sem esforçar o motor. Bom, Bianca, agora que ele já está mais domesticado, está com o abafador no escapamento, eu acho que o ponto de partida agora é aqui, não é mais lá pra frente, tá certo? Tá.
pronto, tá muito melhor de desempenho. Eu tenho certeza que o dono nunca dirigiu ele dessa forma. A gente percebe que o giclê um pouco maior ali de marcha lenta, ele ajudou bastante, principalmente na fase de progressão, na fase que você está numa marcha alta, por exemplo, agora, ó. Ó, ele está a 1500 RPM agora. Quando você está numa marcha alta e forçando ele para que ele ande em baixa rotação, ele não conseguia responder numa rotação tão baixa e tão bem como ele está respondendo agora, tá? Então, apesar, um dos mitos é que uma borboleta no carburador grande, ela vai te dar, você vai perder torque. Não, você vai perder torque só se você não souber fazer o acerto necessário do motor. Então, o fato da borboleta ser maior do que o padrão original de 32, ou ainda se você usar uma dupla 40, não significa que você não vai ter torque. Basta você fazer o ajuste aí da carburação de acordo, um ajuste fino, de acordo com a tua necessidade. Ó, eu tô em terceira, tô a 1000 RPM e ele responde, ó, perfeitamente bem. Tá legal? Bom, eu agradeço ao Tídio de novo por ter trazido esse que eu considero talvez a grande estrela do nosso canal aí. Claro, sem dúvida, o meu Fusca vermelho eu acredito que rivaliza com ele, o Fuscatia, o Fusca do Mauro, mas esse daqui eu acredito que ele tem todo o conjunto de modificações aí que agrada a maioria do público. E certamente nada mais justo do que ele receber sempre o título de Fusca espetacular. Então, Tídio, em primeiro lugar, muito obrigado a você por ter confiado novamente o serviço aí pra gente, pra mim e pra Bianca, e disponibilizar aí que a gente filmasse, para que a gente pudesse apresentar todas essas modificações aí para todos os inscritos. E claro que a gente agradece a todo mundo que assiste, todo mundo que participa, todo mundo que compartilha os nossos vídeos. E também não posso deixar de agradecer o pessoal da Pirajussara lá, principalmente o Fernando, que sempre que a gente precisa de alguma coisa, ele passa o nosso, vamos dizer assim, o nosso pedido aí, acaba passando aí num caráter de emergência, para que a gente consiga atender o prazo aí que a gente prometeu para o dono do carro. Então, muito obrigado a todos vocês e até a próxima oportunidade que a gente tiver de mostrar esse Fusca espetacular.